Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor, que bom estar com você. Mais essa oportunidade para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. É mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos falar sobre os ministros do culto levítico. Nessa lição, a lição de número 3, que nós vamos estudar no dia 15 de julho de 2018, nós vamos estudar sobre quem eram os levitas, a importância desses arautos do Senhor no Antigo Testamento. E também fazermos uma ligação entre o ministério sacerdotal e o ministério hoje, os obreiros do nosso tempo. Também observarmos como agiam aqueles servos de Deus e o que nós podemos aprender com eles, as lições de culto que nós podemos aprender com esses denodados servos do Senhor nosso Deus. Antes, porém, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. O meu muito obrigado. Você também que tem deixado aí o seu comentário, também deixado o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Que Deus continue abençoando você, que Deus continue abençoando a sua casa. Você que não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva. E não se esqueça de, ao se inscrever, ativar o sininho, para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Pois bem, o nosso texto áureo está no livro de Números, no capítulo 3, e o versículo 45, que diz: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. A nossa verdade prática diz: o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Levíticos, no capítulo 8, versículos de 1 a 13, que nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas você pode acompanhar toda essa leitura e também toda a explicação desta lição, deste conteúdo, no nosso site www.mensagem-de-fé-e-esperança.com.br. Aqui o nosso comentador fala sobre o objetivo geral, o foco da nossa lição de número 3. O foco dessa lição é conscientizar de que o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação. Deus não quer que façamos coisas boas. Deus quer que façamos coisas com excelência. O ministério não é apenas fazer aquilo que é bom, mas fazer aquilo que é de excelência. Não podemos apenas trabalhar para o Senhor, mas trabalhar com amor. Não apenas também devemos trabalhar para o Senhor, mas trabalhar de forma integral, ou de forma total, absoluta, abnegada ao Senhor nosso Deus. Aqui nós temos também alguns objetivos específicos que vamos trabalhar ao longo dessa lição. O primeiro é apresentar a tribo de Levi como tribo sacerdotal. Principalmente aqui no nosso primeiro ponto, o comentador vai trabalhar o porquê que a tribo de Levi ela foi escolhida para ser uma tribo sacerdotal. Em um segundo momento, explicar o chamamento e os requisitos do sumo sacerdote. Isso nós vamos trabalhar no segundo ponto. E no terceiro e último ponto, vamos trabalhar sobre os deveres dos levitas, os direitos e os deveres dos levitas. Então vamos aqui para o nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto vai falar sobre Levi
a tribo sacerdotal. Quem eram os levitas? E por que da sua chamada? Por que a chamada dos levitas foi tão importante e tão necessária para aquele tempo? Porque Deus queria que uma tribo inteira se dedicasse ao serviço do Senhor nosso Deus. Então, nosso primeiro ponto aqui, Levi, a tribo sacerdotal. No primeiro item, ele vai falar sobre o nascimento de Levi. Levi era filho de Lia, ou Leia em algumas tradições, com Jacó. Era o terceiro filho de Lia. Quando Lia tem esse filho, ela faz a seguinte declaração: agora se juntará comigo o meu marido, porque 3 filhos eu tenho lhe dado. É importante observar que Lia, ela foi dada a Jacó em um golpe de Labão. Labão, ele comete uma esperteza. Quando Jacó chega na terra de Padã Arã, ele trabalha 7 anos para conquistar o amor de Raquel, a filha mais nova de Labão. Quando termina os 7 anos, em vez de lhe dar Raquel, a mulher amada, a qual ele havia trabalhado 7 anos, Labão lhe dá Lia, que era a mais velha. Ao questionar, Labão diz: cumpre a semana desta, porque a festividade do casamento era de 7 anos, de 7 dias, uma semana de festividade, cerimônia de casamento. Então Labão disse: cumpre a semana desta, e também te darei a outra, no caso Raquel, por 7 anos que ainda me servirá. Então, ao todo, Jacó trabalha 14 anos para ter as filhas de Labão, Raquel e Lia, ou Leia. A Raquel era estéril, porém, Lia já havia dado alguns filhos ao Senhor, a Jacó. Mesmo assim, ela não havia conquistado o espaço, o amor no coração de Jacó. Agora, com essa declaração, ela está dizendo: certamente, a partir desse momento que eu estou dando mais um filho a Jacó, certamente ele vai me amar e ele vai coabitar comigo, ele vai me desejar. Aqui no nosso segundo item, o zelo dos levitas. Desde o início, ou toda a história da trajetória de Jacó com os seus filhos, Levi se mostra zeloso pela causa do Senhor e principalmente pela causa da sua família. Quando ocorre que Emor, filho de Siquém, violenta Diná, a filha de Jacó, agora o Levi, ele toma as dores junto com Simeão e ele vai e destrói o reino, o território siquemita. Coloca fogo, mata todos os homens e coloca fogo na cidade de Siquém. Tal era o zelo de Levi para com a sua família. Ao ser interpelado, ele pergunta: fariam a nossa irmã como uma prostituta? Mais tarde, quando o povo de Israel eles saem do Egito e caminham rumo a Canaã, quando Arão, pressionado pelo povo de Israel, fazem um bezerro de ouro para a adoração, a tribo de Levi foi a única que não se meteu no meio da idolatria. E pelo contrário, quando Deus chama a prestação de contas por meio do legislador Moisés, a tribo de Levi foi quem matou os idólatras, tomando assim a responsabilidade da santidade para eles. Por isso, no nosso terceiro item aqui, a vocação sacerdotal dos levitas, o nosso comentador vai dizer: não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi como berço de Moisés e Arão. Não foi sem motivo que Deus escolheu a tribo de Levi para o nascimento de Moisés e o nascimento de Arão, que
Moisés, que se tornaria o grande líder, o grande libertador de Israel, e Arão, que seria o sumo sacerdote, né, o intercessor, né, para aquela nação. Que em tempos anteriores, os primogênitos eram escolhidos, separados, né, para o serviço do Senhor. Agora, ao invés disso, né, Deus escolhe a família de Levi, né, ao invés de cada família entregar o seu primogênito ao serviço divino, a tribo de Levi foi apartada das demais para dedicar-se inteiramente ao serviço de Deus. Portanto, a tribo de Levi era totalmente sustentada pelas demais tribos. As ofertas que eram entregues, né, na casa do Senhor, no tabernáculo, eram administradas, né, pelos levitas. E essas ofertas tanto eram oferecidas ao Senhor, como também eram consumidas, né, por toda a tribo, né, de Levi. No nosso segundo ponto, o comentador vai falar aí sobre o sumo sacerdote. Aqui nós precisamos de observar, né, algumas características ou alguns cuidados, algumas situações que envolviam o sumo sacerdote. Né? Primeiro, o sumo sacerdote, ele deveria ser inegociavelmente descendente de Arão. Né? O sumo sacerdote, ele deveria sair, né, da descendência de Arão. O sumo sacerdote também, ele deveria ser ungido, né, para o ofício, né, para o ofício de ministrante. Esse extraordinário ofício de ministrar o culto ao Senhor nosso Deus. Né, sob a unção divina, teria condição de tornar a nação israelita propícia, né, diante do Santíssimo Deus. Ao ser ungido, né, pelo Senhor, e nós vemos essa situação, né, no Salmo de número 133, né, quando o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Né? É como orvalho, né, de Hermon, né, que cai sobre o monte de Hermon, e também ele fala que é como o óleo que caía sobre a cabeça e que descia sobre a barba de Arão. O óleo que ungiu, né, o sumo sacerdote Arão, que ungiu todo o seu corpo, ou ungiu plenamente para o serviço, né, sacerdotal, como representante máximo da espiritualidade de Israel. Nosso terceiro item aqui, ele vai dizer que o cargo de sumo sacerdote era um cargo vitalício. E o comentador diz aqui: a vitaliciedade do sumo sacerdote está presente na história da família de Arão. Antes de morrer, Moisés o desvestiu das roupas sacerdotais, né, para vesti-la em Eleazar, o seu filho. Né, mais tarde, essas roupas vai sendo passada para os membros da família, né, de Arão, né, para os descendentes, né, de Arão. Apenas no Novo Testamento que nós vamos ver, né, que esta obrigatoriedade, esse zelo não é cumprido, até porque, né, Israel, no período, né, romano, está muito a serviço romano, está muito ligado, né, a Roma, e o imperador é que, em muitos casos, né, ditavam as regras, né, quebrando assim, né, a beleza do culto, né, sacerdotal. Né, no último item desse segundo ponto, ele vai falar sobre o sacerdote, né, como servo de Deus. Então, apesar, né, da importância, apesar da beleza, né, que o cargo, né, lhe proporcionava, né, toda aquela beleza que era observada nas vestes, né, sacerdotais, né, as pedras, né, no peito do sacerdote, as pedras, né, nos ombros, né, do sumo sacerdote, melhor, a mitra, né, todo aquele aparato, apesar de toda a beleza e de toda a glória, de toda a pompa, o sumo sacerdote
era um crente como os demais, um servo de Deus, né, como os demais. Ele não poderia ser considerado infalível e nem estava acima da lei de Deus. Assim como nenhum israelita estava acima da lei de Deus, o sumo sacerdote também não poderia se considerar acima da lei de Deus. Ser servo de Deus é a maior honra que qualquer pessoa pode ter. Nenhum obreiro, nenhum pastor, nenhum presbítero, evangelista, nenhum diácono, ninguém que ocupa uma função ministerial, né, pode se gabar de estar acima do membro da igreja. A função mais alta que nós podemos ter é de servos do Senhor nosso Deus. Esse é o maior nome, esta é a maior honra, este é o maior privilégio, é ser servo do Senhor nosso Deus. Algumas pessoas, ao apresentar um pastor presidente, né, um pastor renomado, diz: este é um grande homem de Deus. Ora, se ele é grande, ele não é homem de Deus. E se ele é homem de Deus, ele não é grande. Porque no reino de Deus não há espaço para grandeza. Não existe, né, não existe essa mania de grandeza, né, no reino do Senhor nosso Deus. E todos aqueles que são vocacionados, verdadeiramente vocacionados para o serviço do Senhor, entendem que grande é o Senhor e muito digno de louvor, como já diz um hino que nós cantamos na igreja: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Certa vez, né, quando fomos entoar, né, alguns louvores ao Senhor pelo aniversário do pastor João Colenda Lemos, né, um aluno foi indicado para, né, trazer-lhes a homenagem, entregar o presente, a lembrancinha que compramos, né, naquele ano. E aquele aluno falou muito bem do pastor João Colenda Lemos, fundador do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Né, falou de todas as suas qualidades que ele podia lembrar. Né, depois de falar alguns minutos, o pastor João Colenda Lemos toma a palavra e diz: você esqueceu, né, da melhor posição que eu tenho. Você esqueceu do maior nome que eu tenho, que é de servo do Senhor nosso Deus. Esse é o nome mais doce, esse é o nome mais rico, esse é o nome, né, que todo cristão deve carregar consigo. Servo de Deus. Né? Os homens de Deus devem carregar essa marca, servos de Deus. As mulheres de Deus devem carregar essa marca, servas do Senhor nosso Deus. Por fim, no nosso terceiro e último ponto, o nosso comentador vai falar sobre direitos e deveres dos levitas. E é claro, ele vai começar aqui, né, pelos direitos, né, que era viver do altar. Quando Deus escolheu a tribo de Levi, né, Deus disse, né, vocês não vão ter herança, eu sou a herança de vocês. E diga-se de passagem, que herança maravilhosa ter o Senhor, né, como herança, ter o Senhor como riqueza, ter o Senhor como propriedade, que coisa maravilhosa. Os levitas, eles deveriam ministrar, né, sobre o altar e deveriam viver do altar. Né, daí surgiu um dito popular, né, no meio de Israel: os levitas e os sacerdotes comem do pecado do povo. Né, os levitas e os sacerdotes, né, se alimentam do pecado do povo, porque ao pecar, ao cometer alguma profanação, algum erro, o povo de Israel traziam a sua oferta para oferecer ao Senhor. Aquela oferta era queimada perante o Senhor, e os sacerdotes e os levitas se alimentavam também daquela oferta, né, que era levada, que era apresentada, né, diante do Senhor nosso Deus. Nós encontramos uma questão interessante relacionada aos levitas quando nós abrimos a Bíblia no Salmo de número 73, que é a decepção, né, de Asaf. Asaf era um levita, um músico, né, que estava a serviço do Senhor, como os demais levitas.
Mas Asaf, ele fica observando a prosperidade dos ímpios, ele ficava observando que os ímpios enriqueciam e ele não. Ele observava que os ricos, né, iam para frente, né, por assim dizer, e ele não. Até que a Bíblia diz que ele entrou no santuário e observou a prosperidade deles e viu o fim dos ímpios. Uma coisa interessante que Asaf, né, deixou de observar é que ele não foi escolhido para ser rico, ele não foi escolhido para ser proprietário, ele não foi escolhido para ter dinheiros e posse, ele foi escolhido para ser ministro do Senhor nosso Deus. Hoje nós vemos alguns pastores, né, cometendo esse erro, um grave erro, deixando de cuidar do rebanho do Senhor para correr atrás de prosperidade financeira, correr atrás, né, de benesses materiais. O obreiro do Senhor precisa entender que foi chamado para o serviço do Senhor, né? Não existe pecado em possuir riquezas, mas aqueles que foram chamados pelo Senhor, Paulo diz, se está comendo e bebendo, estais com isso satisfeito, né? Comer, beber, vestir-se, é claro, estais com isto satisfeito, porque a nossa satisfação está em ministrar ao Senhor. A nossa satisfação, ela precisa estar em servir no altar do Senhor nosso Deus, a menos que não fomos chamados para isso. Nosso segundo item aqui, ele vai falar sobre santificar-se ao Senhor, né? Caía sobre os ombros dos sacerdotes, do sumo sacerdote, né, dos levitas, né, a responsabilidade da santificação ao Senhor, para que através, né, da sua separação, através da sua santidade, eles pudessem tornar propício, né, o culto ao Senhor, para que através, né, do seu modelo referencial, eles pudessem apresentar Israel, né, perante o Senhor nosso Deus. Por isso, né, caso o sacerdote profanasse o culto, ele seria punido com duro rigor. Ele não poderia jamais profanar o culto ao Senhor. Se o sacerdote ou um levita, né, o sumo sacerdote, né, tocasse em algum corpo, né, morto, mesmo que fosse corpo humano, né, um cadáver, ele ficaria impuro e ele não poderia ministrar perante o Senhor. O sacerdote não podia se casar com uma mulher prostituta, né, que tivesse sido, né, prostituta, tivesse uma vida imoral no passado, não podia se casar com viúva, não podia se casar com pessoas divorciadas, porque o sacerdote precisava se manter puro, né, para o serviço do Senhor nosso Deus. E por fim, nós observamos aqui, né, tornar-se uma referência espiritual e moral. Né? Os filhos de Eli, em consequência de seu procedimento, tornaram-se um péssimo exemplo aos israelitas. E por causa disso, Deus os matou. O sacerdote, o sumo sacerdote e toda a tribo de Levi, eles precisavam manter-se puros, né, como um exemplo de espiritualidade e de moralidade, né? E como nós já observamos aqui, já falamos, foi exatamente por isso, né, que Deus matou Ofni e Finéias, os filhos do sumo sacerdote Eli. E foi exatamente porque não observou o princípio da pureza do culto que Deus permitiu o sumo sacerdote Eli morrer de uma forma trágica, caindo da cadeira e quebrando o seu pescoço. Deus não aceita um culto, né, que não seja moralmente apresentado a Ele. E que a sua espiritualidade seja uma espiritualidade fajuta, uma espiritualidade distorcida. Só para a gente situar um pouco mais ainda, né, no nosso, né, comentário, a tribo de Levi, ela foi escolhida, toda ela, para o serviço sacerdotal.
mas observa-se que nem todo levita era sacerdote. Quem eram os levitas? Os levitas eram ajudantes dos sacerdotes, aqueles que ajudavam a preparar o culto. Mas quem podia ministrar no altar era somente o sacerdote, que ministrava diariamente, perante o Senhor. Então, todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. E observa-se também, que o sumo sacerdote, ele estava, teoricamente dizendo, hierarquicamente dizendo, acima, dos sacerdotes. O sumo sacerdote ministrava uma vez por ano, no dia nacional de Yom Kippur, fazia a expiação nacional de Israel. Todos os sacerdotes, eles saíam do meio, da tribo, de Levi. O sumo sacerdote, além de sair da tribo de Levi, deveria sair, especificamente da linhagem de Arão. Nós chegamos ao final, da nossa lição. Eu espero que Deus tenha abençoado você, que Deus tenha falado ao seu coração e que esse subsídio o ajude a preparar melhor a sua lição. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, o seu ministério. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.